começa a fazer um monte de rodovia, que gera outros problemas. Essa bola eu vou jogar pra você daqui a pouco. Enfim, só que nisso ele gasta muito dinheiro. E qual era a ideia do cara? Eu vou gastar um monte de dinheiro aqui nesse meu mandato. Entrego o Brasil, entrego um monte de rodovia. Só que isso aí vai gerar algumas crisezinhas. Não vou ganhar a próxima eleição, tá claro. Ele fez a eleição, tá claro. O DN também não vai ganhar. Quem é o DN nessa altura do campeonato? Quem deve ganhar deve ser alguém do PTB. Deve ser o João Goulart, deve ser alguma figura aí. Tudo bem, ele vai pegar esse mandato aí, de 64 a 68, vai pegar esse com as contas horrorosas, vai ter que fazer 1 milhão de arrojos fiscais e cortar investimento aqui e acolá, ninguém vai gostar dele, chega a 68, o pai volta igual meu papai Vargas me ensinou. Lembra do meu governo, no meu tempo, quando tinha estrada, quando eu fiz a cidade, se botar eu volto. E ele entra. Só que aí o problema é que ele apostou isso, inclusive. A crise de 64, ele, durante um bom tempo, ele ficou nessa de... Não, derruba o João Goulart mesmo, não tem problema. 68 eu volto. E não teve 68. O Kubitschek, ele uniu o Brasil em torno de um propósito. A construção de uma nova capital. Então, vários problemas sociais e econômicos do período... E também a gente vai deixar para depois. O caminho para o centro-oeste também. Isso, teve a expansão da fronteira agrícola. Mas isso também estava tudo dentro da nova divisão internacional do trabalho. Eu vou questionar até vocês que a questão da imposição americana para... que os países desempenham as funções que eram determinadas por ele. Então, o Brasil, mão de obra, mercado consumidor e produção de commodities para a indústria de alimentos. E o Juscelino aceita e fala... Então, nem a pergunta é para vocês, né? Se ele não tivesse aceitado, será que o golpe teria sido antecipado com a participação dos Estados Unidos? Ao meu ver... Talvez, mas aí isso vai depender de como é que... Aí eu não sei, porque eu não tenho uma solução. O IC é muito complicado a gente dependeria definir muito, que teria acontecido. dependeria, acho que acima de tudo, de como é que ia estar o posicionamento das Forças Armadas em relação a isso. Se as Forças Armadas estivessem ok com isso... O Kubitschek não tinha as Forças Armadas do lado dele. Isso aí ele não teve. Teve revoltas até o fim do mandato dele. A revolta de Aragarças aconteceu no fim do mandato. Então ele não tinha as Forças Armadas ao redor. O que ele tinha era o povo. A população adorava o Juscelino Kubitschek. Era o presidente Sorriso. Ele era bastante carismático. Era o presidente Sorriso. E assim, houve melhoria na qualidade de vida na época. O Juscelino, ele abriu o Brasil para um mundo novo. Televisão, mas assim, a melhoria da vida na base do consumo, né? Que é o que a gente muitas vezes tem aqui, assim. Não é que você tem sei lá, não é que a sua vida daqui a 50 anos ela vai ficar infinitamente melhor, mas assim, nesse curto prazo, e por isso que eu falei que essa estratégia dele de curto prazo, você nesses 5 anos consegue comprar máquina de lavar, você vai conseguir comprar televisão, novas roupas, você vai conseguir comprar um carro, roupa, então assim, vou conseguir ceder empréstimos para vocês, eu vou conseguir fazer investimento, segurar a inflação, então assim, ele permite essa ascensão e essa diminuição da desigualdade social baseada no consumo. Existem várias críticas em relação a isso. Eu tenho bastantes, mas foi a maneira que ele encontrou e que, assim, para ele, num curto prazo, invariavelmente funciona. Mas ele foi, por exemplo, o presidente que aumentou a concentração de terra no Brasil. Exato. Então ele dificultou a vida do pequeno e do médio produtor, então dificultando financiamento, essa pessoa não conseguia mais ficar no campo. Então ele era obrigado o quê? Vender a terra para um latifundiário. E se eu me atrasei para esse podcast, a culpa é do querido do JK, que acabou com o sistema de ferrovia e botou rodovia. Isso. Mas então, aí, né, isso sob um olhar da geografia econômica, pelo Brasil ser obrigado a seguir os mandos e desmandos dos Estados Unidos naquele momento, ele foi obrigado a desenhar o país para o automóvel. Você ia receber uma multinacional automobilística aqui, sem estrada, sem pessoas para comprar carros. E o automóvel vende do ponto de vista de propaganda, né? Isso, porque ele é futurista, ele é moderno, todo mundo pode ter. O desenvolvimento urbano de São Paulo desse momento foi pautado no automóvel, né? Então é uma cópia, por exemplo, de Chicago, nos Estados Unidos. Então as avenidas fundos de vale, foi aí que começa todo o processo de criar os rios retilíneos como o Tietê, né? Dentro desse processo que gera todos os problemas urbanos da cidade de São Paulo. Então, você está falando de algo muito especial, que é essa faca de dois gumes, né? Que é o desenvolvimento.
né? O JK ele vai ser lembrado por tentar trazer o desenvolvimento um pouco mais para a burguesia nacional. Desenvolvimentismo. Não necessariamente apenas internacional. Por isso que ele ficou meio que no meio, né? Tentando surfar essa onda aí. E, por exemplo, com a dificuldade, né, de viver no campo, essas pessoas rumaram para onde? Para cidades. Então nós temos o que? O processo de periferização, de macrocefalia urbana, de inchaço da cidade. Foi aí que São Paulo começa a ter muita periferia. Né? É só lembrar a música de Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca, né? Que relata... A galera que construiu Brasília não pôde morar em Brasília, né? Os candangos que foram pra lá. E aí foram obrigados o quê? Morar no entorno de Brasília, as cidades satélites, a cidade hostil para as pessoas, uma cidade pensada para o automóvel. Não, Brasília é impossível. Assim, eu fui 2 vezes em Brasília. É impossível você andar ali, especialmente no centro ali. É tudo carro, às vezes nem calçada tem. Brasília, você tá num monumento, você fala, eu quero chegar ali. Você olha, você fala assim, nossa, tá perto, né? Não tá perto. É 2 horas caminhando, né? E é uma cidade que não tem nem banco, né, na esplanada para sentar, para descansar, por quê? Não é para ficar ali, é para locomoção de automóveis, né? Então, sobre o aspecto urbano de uma cidade que é pensada para as pessoas, isso não foi esquece. Mas o cara entregou no prazo. Entregou no prazo. Né? Então, né, mas quando ele estava inaugurando a cidade, estavam marretando ali, ele entregou os principais. Né? É impossível construir na cidade. Isso aí não sai na foto. Tanto que tem umas fotos dos ministros do STF andando, entrando no palácio pela primeira vez, tudo indo em obra, ele cheio de poeira na roupa, balançando. E ele fez um lance simbólico, né? Ele fechou o Palácio do Catete e rimou para Brasília, né? Então, e ficou lá durante a obra. O slogan do cara era 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Então, o cara gastou muita grana. Um corte de gastos podia ter resolvido uma série de problemas inflacionários que aconteceu no Brasil, mas um corte de gastos ia comprometer a construção de Brasília, que ele tinha que entregar. E o fim do governo, a popularidade dele já não estava mais tão grande, mas aí é que tá. Ele também teve questões com o FMI, recomendou que ele diminua os gastos. Eu não vou me render a esse órgão estrangeiro, brasileiros. Então, ele ter peitado o FMI nesse momento também foi uma coisa que... ele era um nacionalista, assim. É interessante porque, nessa época, em geral, as figuras políticas brasileiras... Era impossível você pensar uma figura política brasileira de grande representação que ela não tivesse no discurso, acima de tudo, um nacionalismo muito forte, né? É uma época que isso era impensável. Em parte até por conta da propaganda que o Vargas cria bastante contra a Segunda Guerra, enfim. Mas é um pouco disso. Mas um ponto que também é legal trazer, já que a gente trouxe Brasília, é discutir o Brasília valeu ou não valeu, né? Porque a Brasília, ela traz essa... Tem a questão de Brasília de segurança nacional, porque ter uma capital realmente na costa é perigoso. Se a gente comprar uma briga com algum país, ele manda um monte de embarcação, bombardeia a gente. A gente mesmo bombardeou o Rio de Janeiro, imagina o estrangeiro. Então, botar Brasília no meio é interessante do ponto de vista militar, ao mesmo tempo é importante do ponto de vista simbólico, porque ele vai estar no meio do país, incorporando, tá todo mundo tão distante quanto, ao mesmo tempo tão perto. É um processo de interiorização do país, de levar as pessoas para o interior. Com a lógica